Olá, bom, hoje então a gente vai continuar conversando sobre os contos do Tolstói. Caso esse seja o primeiro vídeo dessa série que você está vendo, lá embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar os outros vídeos feitos sobre os contos do Tolstói. Esse livrinho que eu tenho em mãos aqui fazia parte de uma caixinha, vou deixar aqui do lado a foto para vocês verem, porque a minha caixa não está comigo. Enfim, nessa caixa a gente tem 3 volumes dos contos completos do Tolstói. E aí no primeiro vídeo dessa série eu explico direitinho qual foi o critério, porque existe uma linha muito tênue entre o que é conto e o que é novela. Então, os organizadores desse box, na verdade, fizeram algumas opções ali para definir o que seria conto, o que seria novela, o que entraria nessa coletânea e o que não entraria. Mas, enfim, já foram feitos, se eu não me engano, 3 vídeos aqui no canal. O que eu estava fazendo era um vídeo a cada 5 contos lidos, porque os contos do Tolstói tendem a ser longos mesmo, daria dificuldade, né, de você definir se é conto ou novela. Só que quando eu cheguei ao segundo volume do box, eu me deparei com contos muito curtinhos. Por quê? No segundo volume dessa caixa, e assim, quem tem interesse em adquiri-la, aguenta a mão aí mais um pouquinho, porque a Companhia das Letras vai lançar um box semelhante àquele de Guerra e Paz que eles já lançaram, com os contos completos. Deve sair ainda esse ano, então fiquem de olho aí, tá? Mas pra quem já tem, né, o box da Kozak, eu lembro que na época muita gente adquiriu, e quem ainda tem um dinheirinho sobrando, é colecionador e tudo mais, deve encontrar em sebos aí com um precinho bem salgado, viu? Se prepara pra deixar um rim no sebo, tá? Mas enfim, então no começo desse segundo volume aqui de contos, a gente vai ter os contos da nova cartilha, e depois a gente vai ter o primeiro livro russo de leitura, o segundo livro russo de leitura e o terceiro livro russo de leitura. Ou seja, são 4 livros com muitos contos curtinhos, fábulas, histórias reais, né? Então a gente tem o Tolstói recontando alguns fatos ali, não só da Rússia, como de outros lugares do mundo também. A gente tem ali também alguns textos que ele vai chamar de raciocínio, então ele vai explicar, por exemplo, por que as nuvens se movem, sabe? Coisas desse tipo, como funciona o tato e a visão, e por aí vai. As fábulas são mega curtinhas, não sei se vai dar pra vocês lerem, mas assim, né? Tamanho de um parágrafozinho pequeno. Estou gravando esse vídeo com o sol da manhã, não tá ficando nada bom, né? Mas enfim, e tem aqui também alguns recontos de histórias dos irmãos Grimm, por exemplo, de fábulas conhecidas. No último vídeo que eu fiz sobre esses contos, eu tinha começado a ler esse segundo volume, e eu comentei com vocês uma historinha que eu achei muito boba, de uma menina que entra numa casinha, e aí tem 3 pratinhos e não sei o que lá, e aí de repente chega a família que mora nessa casa, é uma família de ursos e tudo mais, e aí vocês me disseram que era a história do Caixinhos Dourados, né? E aí muita gente deixou nos comentários, poxa, eu não sabia que essa história era do Tolstói. Então, não é isso. O Tolstói, na verdade, fazia recontos. Mas vamos explicar direitinho o que seria essa cartilha, o que seriam esses livros de leitura. Tem aqui no canal um vídeo sobre a biografia do Tolstói, vou deixar o link no card e na descrição desse vídeo também. Na biografia do Tolstói a gente fica sabendo que durante um bom período da vida dele, Tolstói foi um educador. E ele era um experimentador, eu diria. O que ele faz, na verdade, é fundar, na verdade, uma escola que seria meio que uma escola de aplicação da USP. Sabe como é que funciona aquilo? Então, você tem ali uma pessoa criando diversas teorias sobre educação e vai lá e aplica naquela escola. Quem estudava lá eram os filhos dos mujiques do Tolstói. E uma das coisas que ele tenta fazer de diferente nessa escola é ensinar de acordo com o tempo dos alunos. Então era uma coisa muito mais voltada para o lúdico, para a diversão, do que para o estudo. Senta aí, estuda e se levantar ou se espirrar, vai levar uma reguada na mão, sabe? Que era o que se fazia naquela época. Então o professor não era uma figura autoritária, como era o costume ali do século XIX, mas ainda não era o facilitador de hoje em dia. Então a gente tem ali Tolstói experimentando com a educação, tentando educar esses filhos desses mujiques, e ele vai criar as próprias cartilhas. Então assim, são livros que, né, na época em que aquilo foi publicado, eram livros assim que juntos dariam mais de 1000 páginas. Então era uma coisa ambiciosa, era um projeto ambicioso do autor. Aquilo chegou a ser publicado em fascículos, chegou a ser utilizado inclusive em outras escolas da Rússia, mas não vingou. Tolstói não obteve o sucesso esperado, ele não obteve o retorno esperado, então foi uma coisa assim meio fracassinho na vida dele, né? E essa cartilha foi deixada de lado, depois de um tempo ele deixa, né, essa faceta de educador, vai fazer outras coisas da vida dele. Vejam lá a biografia, Tolstói viveu tipo umas 1000 vidas em uma vidinha dele só. E o que a gente tem aqui nesse segundo volume, então, dos contos completos, são cerca de 400 páginas, né, mais da metade aqui desse segundo volume, só contendo esses textos.
Então, assim, a título de curiosidade, é interessante. Então, quem está imerso aí na leitura da obra do autor, como é meu caso, eu comecei no finalzinho de 2015, lendo Guerra e Paz, depois eu fui lendo os contos, fui lendo biografias, inclusive autobiografias dele, li Ana Karenina, enfim. Não tenho meta, né? Vou terminar em 2020. Não tenho isso, mas estou lendo aos poucos. Então, para mim foi interessante ler esses livros das cartilhas. Inclusive, para quem tem muito interesse nessas histórias, mas não tem condições de pagar, sei lá, quanto é que tá custando esse box hoje em dia, uns 500 reais. Vocês podem encontrar facilmente edições de uma editora chamada Ateliê Editorial. Eles fizeram a compilação desses textos em 2 volumes, se chama Contos da Nova Cartilha. Se eu encontrar na Amazon, vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhada. E como eu ia dizendo para vocês, são textos interessantes para quem está realmente interessado em conhecer a obra do autor. Mas não são textos que você vai dizer assim, nossa, que interessantes, que maravilhosos. Então, assim, para vocês terem uma ideia, os contos mais interessantes aqui são as histórias reais. Isso na minha opinião, tá? São contos que ficaram um pouco mais longos, então ele vai contar aqui algumas histórias de Pedro Grande, algumas histórias que aconteceram com, sei lá, com a população mesmo, e aí saíram em jornais, ele vai lá e conta aquelas histórias pra gente com uma linguagem muito mais acessível. Então você vê que ele dá aquele downtoning, né? Porque ele tá tentando atingir alunos que estão ali em idade escolar. É interessante por esse viés, entendeu? Para se conhecer esse lado educador do autor. Então, só para a gente situar esses textos no tempo, a gente tem então a fundação da escola dele em 1859 e essas cartilhas foram publicadas entre, deixa eu ver, eu anotei aqui, entre 1871 e 1872. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma história aqui, gente, quem já leu também vocês já devem ter percebido, mas tem que ter lido Os Miseráveis também. Ele vai contar uma história real que se passa com um cara que vai passar um dia na casa de um padre ou de um bispo, agora já não me lembro. Então, assim, ele vai contando aquela história, eu fui pensando, caramba, isso é Jean Valjean. Porque a gente tem, então, essa pessoa muito pobre que é convidada a passar uma noite na casa desse bispo, jantar com ele e tudo mais. E aí, no dia seguinte, ele foge, né, dessa casa desse bispo, roubando um castiçal. E aí ele é encontrado no meio da rua pela polícia, é levado até a casa do bispo, né, e aí vai dizer, ó, esse humilhante aqui roubou seu castiçal, não sei o que lá. E aí o bispo vira e diz pra eles assim, não, pera lá, foi presente. E olha só que coisa, você esqueceu, né, vira pro humilhante e diz, né, você esqueceu de levar o outro castiçal, eu tirei 2. Então, essa é uma história que é contada no início dos Miseráveis, né, pra quem já leu, vocês já devem estar se lembrando aí também. E tá aqui essa história, mas assim, sem crédito nenhum. Então eu não sei também se o Victor Hugo pegou essa história de algum jornal, se essa era uma história conhecida, se é uma anedota que é contada ali no século XIX, não faço ideia, mas achei bastante curioso que isso esteja aqui. Então isso é só para vocês terem uma ideia da miscelânea que ele vai fazer nesses contos. Então é isso, tem histórias do Egito Antigo, tem aquelas histórias dos reis da Pérsia, tem trocentas coisas aqui, gente, é bem interessante. Então, caso você tenha esse box aí, tenha achado estranho o início do 2º volume, persista, porque vai valer a pena, sim. E em meio a todos esses textinhos estranhos, você vai encontrar alguns contos que vão te lembrar do Tolstói, que você, né, já conhece. E é isso, gente. Agora eu vou fazer um intervalo aqui nas minhas leituras dos contos dele, vou ler mais um romance. O próximo que eu vou ler, o próximo que está na fila, é o Ressurreição. E aí, assim que eu terminar de ler o Ressurreição, eu leio aqui a continuação desse voluminho. Então eu ainda tenho cerca de 200 páginas para terminar esse 2º volume, contendo contos populares da década de 1880. Que será isso, não é mesmo? Até o fim do ano, provavelmente eu volto aqui para conversar com vocês sobre o término do 2º volume dos contos completos. Ficamos aí no aguardo da nova edição da Companhia das Letras. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!